E vamos lá para mais um quadro de Respondendo os Inscritos, que hoje na verdade é respondendo reclamações, porque bastante reclamação essa semana aí, né, durante os vídeos do canal, mas vamos falar aí sobre recebidos, parece que tem gente que não gosta. Vamos falar também sobre Absolute Batman, parece que tem gente que não gosta. E vamos falar sobre Batman DC, Alan Richardson versus Brandon Scalena. Parece que tem gente que não gosta desses dois atores também, hein? Muitos ódios por aqui eu tô vendo, hein? Mas vamos então. E nessa vibe do ódio, porque a galera gosta bastante. Sandro Vieira, esses canais só querem ganhar HQs. Conteúdo muito fraco. Em relação a essa questão de recebidos, esse comentário acabou vindo no meu vídeo sobre aquele recebido da Comics Signature ao mesmo tempo da Maximus Comic Shop. E essas são duas lojas de amigos que eu tenho já faz um tempinho. A Comics Signature é do amigo Walter, que é o nerd do Canadá. Ele tinha um canal no YouTube, mas ele focou muito nessa questão envolvendo aí vendas de quadrinhos importados. Ele e o parceiro dele, né, o sócio dele, o Matheus, tem feito todo esse trabalho que eu sempre estou divulgando aqui. E como amigo, eu gosto de também divulgar o trabalho da galera. Da mesma maneira, do outro lado, com a Maximus Comic Shop, que é do Luiz Máximos, também outro amigo. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal tanto com o Walter quanto com o Luiz, onde a gente conversou sobre quadrinhos, sobre o CGC com o Walter, sobre Batman com o Luiz. Então, são duas pessoas aí que eu tenho uma amizade próxima já faz um tempinho. E eu acho bacana divulgar o trabalho deles também. Então por isso que eu de vez em quando tenho feito esses vídeos. O último vídeo que eu fiz também disso foi da Panini Comics. Só que a Panini, assim, ela manda quadrinhos esporadicamente. E isso eu acredito que seja para todos os influenciadores, se eu não estou enganado. E no meu caso, geralmente eles mandam quadrinhos do Batman que eu já compro antecipadamente. Quando tem a pré-venda lá, eu já compro. Até para fazer resenha aqui no canal. Então eles mandam pela divulgação deles e eu até passo para frente esses quadrinhos na maioria das vezes. Então tem esse ponto importante também. Existe muito essa concepção por algumas pessoas, ou às vezes uma galera revoltada aí nos canais de YouTube que, pô, todo mês de youtuber tá recebendo quadrinhos das editoras. Eu particularmente, não sei a vida dos outros, mas eu não recebo quase nada. Eu recebo da Panini esses quadrinhos que eu já tenho e ao mesmo tempo dos amigos aí, né, que a gente tem uma boa relação. Ponto. Não existe essa de todo mês aí tá ganhando quadrinhos e fazendo pra ganhar quadrinhos, né? Fazendo vídeo pra ganhar quadrinhos. Inclusive, dentro dos blocos aqui de Respondendo os Inscritos, onde eu mostro aquisições, a maioria dos quadrinhos, 90%, é eu pagando mesmo eles, né? Então, o amigo Sandro Vieira pode ficar despreocupado, não faço vídeo pra receber quadrinho, tá? Eu realmente compro eles. Fique tranquilo e pare de ficar reclamando aí. Ou reclame mais. Reclame muito mais aí pra você engajar mais meus vídeos. Thiago 0007. A história é fraca e sem noção. O selo Absolute é o avesso caricatural do Batman. Bruce e amiguinhos. Bruce Parker pobre e infeliz. Sem a persona da solidão e superação. O Batman da Marvel. A versão globalizada. Quando o cara fala globalizada, você já sabe, né? E aguada com o título de densa. Vazia. O jeito de esperar o Batman de verdade voltar. Comentário em cima do meu vídeo sobre o Absolute Batman número 7 lá com o Senhor Frio. Que nós, inclusive, temos o Batman interagindo com os amigos lá do Beco do Crime. Mas eu acredito que o Thiago 0007 não tenha lido as outras edições. Pode ser que ele entrou de gaiato no navio, entrou na resenha lá, viu o resumo e achou que o Batman é um cara cheio de amigos, conversa tranquilo, interage bastante assim por diante. Caiu também aí, né, na fake news que ele é pobre e não leu as outras edições anteriores. E aí tem que destacar de novo, esse Batman não é pobre, esse Batman não vive na sarjeta, entendeu? Tem esse detalhe importante. Esse Batman não é o Batman que vive comendo lixo, assim por diante, não tem dinheiro não. Ele é só um cara de classe média que vive no beco do crime. E eu acho meio bizarro que é meio contraditório o que ele fala, né? Bruce Parker, pobre e infeliz, sem a persona da solidão e superação. Mas quando você associa o fato que ele é solitário, não existe também um pouco da infelicidade rolando no personagem? Porque o Batman da Terra Zero, ele tem vários momentos de infelicidade também, né? Tem vários momentos que ele transparece um cara cheio de dores e de mágoas. Tem momentos que ele supera suas adversidades e tem outros momentos que não também. Então é contraditório você falar isso em relação, inclusive, fazendo comparação ao Batman da Terra Zero. E além do mais, quando você fala desse Batman aqui Absolute, quando você lê a primeira edição ao mesmo tempo a edição número 4... você vê também solidão, superação, não é porque o cara tem amigos que necessariamente ele não se sente sozinho, né? Por isso que eu acredito que faltou muita leitura da pessoa vir com essa crítica. Possivelmente só assistiu as críticas no YouTube, né? Assistiu o resumo no YouTube, e aí acaba que não traz realmente todo o significado que envolve esse Batman.
que eu achei, na verdade, a construção dele muito interessante. Eu tinha muito receio que o Scott Snyder ia dar uma descaracterizada no personagem. Por mais que a gente tá falando de um Batman, de uma realidade alternativa, eu senti que ele ia fazer uma coisa totalmente diferente em relação ao personagem, tirar muito do que envolvia até o, entre aspas, preparo dele. Mas no final das contas colocou esse Batman muito mais preparado, cheio de dores também, de raiva no seu coração, parecendo muito o que envolve o Batman da Terra Zero também. O que vai tirar basicamente aí a diferença é a questão, né, do cara ser um gigante, o Absolute Batman, enquanto o Batman da Terra Zero não ser tão grande. E ao mesmo tempo a questão de valores, né? Por mais que o Batman do universo absoluto não tenha todos os bilhões do Batman da Terra Zero, ainda assim o cara tem um monte de coisa, tem mais Batcaverna que o Batman da Terra Zero, tem um Batmóvel maior que o Batman da Terra Zero, mas enfim, fica a dica pra dar uma lidinha nas histórias, leia mesmo, né, não vai assistir resumo na internet, né, eu mesmo nos meus vídeos lá de resumo eu falo, cara, leia o quadrinho, porque só assim você realmente vai ver se é bom ou não, não faça pataquada de ficar só assistindo resuminho nas redes sociais, seja YouTube ou qualquer outro lugar. Show de bola? Faça crítica lendo o trabalho. Fica aqui então o meu conselho, né? De coração para vocês. Lucas J. Leandro. Mas se é para viver à mercê de um diretor fazer ou não no projeto, acaba com o DCU e larga os personagens para quem quiser, igual estava antes do James Gunn. Vamos lá para mais uma reclamação aqui. Isso aqui foi postado no meu vídeo sobre o que está acontecendo com o Matt Reeves, né? Sobre todos esses atrasos, sobre o Matt Reeves estar passando por problemas pessoais e assim por diante. E aí então o Lucas jogou, né, esse comentário destacando, olha, não, a gente não tem que depender do Matt Reeves para lançar filme, né? Não tem que colocar filme do Batman à mercê desse diretor. Senão, né, não precisava do DCU do James Gunn. Mas eu vou ter que discordar do Lucas, porque na verdade a gente tá vendo alguns trabalhos autorais que estão dependendo de diretores para existir no próprio DCU James Gunn. Vídeo, por exemplo, Monstro do Pântano, né, o James Mangold, o próprio Peter Safran falou, olha, o Monstro do Pântano não depende de nós, só depende do James querer ou não fazer esse filme, quando ele vai fazer assim por diante, a bola tá com ele. Eu penso que a gente pode ter filmes que são um pouco mais, né, o McDonald's da vida ali no DCU, não tem como evitar isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que vai ser tão pasteurizado assim 100% das produções, e vão ter filmes que com certeza vão depender muito do diretor querer fazer ou não, vão ter filmes que vão evocar um pouco o lado mais autoral da coisa. Eu acredito, por exemplo, que o Sergeant Rock, do Luca Guadagnino, vá por esse caminho também. Eu acredito que vai ser um filme que vai depender, vai estar à mercê do diretor, da mesma maneira que o Monstro do Pântano. E além do mais, eu tenho que dizer pra vocês que eu prefiro muito mais assistir um filme autoral do Batman, né? Um diretor trazer a sua visão em relação ao personagem do que necessariamente a gente ter um filme, né, fast food do personagem, onde faz uma coisa totalmente genérica que não leva a nada, fazer só aquele filme episódico. Ah, só faz pra depois a gente colocar o Batman em algum evento. Pra mim não tem muita graça isso não, não é assim que a gente precisa construir o personagem. Pra gente trazer uma relevância cultural pra essa galera, não é só jogar qualquer história aí que vai dar tudo certo. Não é assim que a gente tem que trabalhar essas figuras. Eu vou repetir, eu sei que ainda vai ter um pouco de pasteurização aí nessa produção toda, não tem como evitar quando você fala de universo compartilhado, até porque, né, o cara chega com uma ideia lá pra, vou matar o Batman no segundo filme. Pô, mas eu preciso usar o Batman em 300 outros filmes aqui, né, de evento. Então aquele lance de fast food vai ter um pouquinho, né, você fazer parte de uma engrenagem ali. Mas ainda assim eu espero que não se rendam tanto a isso a ponto de fazer qualquer coisa, para depois construir, né, o filme evento. Eu espero que não vá por esse caminho. Por isso que eu acho muito bacana você ter um filme do Batman no DCU, que eu até torço pro próprio Gunn, ou que, enfim, que ele pegue uma equipe lá e faça algo dele. Eu acredito que se for chamar um diretor diferente para fazer um filme do Batman que o James Gunn quer fazer, eu espero muito que o James Gunn então faça o filme, para não ficar nesse lance do James Gunn comandar um diretor, sabe? Por isso eu tenho votado que, olha Gunn, já que você tá de olho no roteiro aí, tá acompanhando e você quer fazer o teu Batman do DCU, então vai lá e dirige essa parada, faz tudo, meu amigo. Não fica delegando função sendo que você quer que seja feito da sua maneira. Então manda bala. Mas eu acho muito benéfico você ter essa versão do Batman DC, ao mesmo tempo ter a versão mais autoral ainda do Batman do Matt Reeves. Isso realmente é um caminho que acaba trazendo muito mais enriquecimento para o personagem. Esse é o caminho que eu quero ver, né? E se nós temos então duas versões do Batman para trabalhar, pô, deixa o Matt Reeves trabalhar do jeito que ele quiser com o Batman dele. Tá livre para fazer qualquer coisa. O engessamento que muita gente pede envolvendo o Batman, que tem que ser assim assado porque os fãs querem,
Joga então tudo pro Batman DCU. Pelo menos a gente tem versões que dialogam diferentemente com o público. Eu acho que acaba sendo benéfico também pra gente não ficar, né, só em um tipo de versão e às vezes só focar no pasteurizado envolvendo os personagens da DC. Mas torço muito pro James Gunn ir nesse caminho só de, né, pensar no evento de amanhã do que necessariamente construir bem os personagens. Ele já falou que ele não quer seguir esse caminho. Eu torço pra que ele fique forte nisso. Então vamos que vamos. Mas eu confesso que eu discordo um pouco aí da visão do Lucas. Adilson Rodrigues. Esse Brandon Scalera não tem cara de Bruce Wayne e não seria a escolha certa. Mas tem se o James Gunn tiver que escolher que seja Alan Richardson. Esse é o cara certo, a ação que não faltaria. E o ator seria um Batman maior que David Cornsweet e seu Superman. Outra discussão que teve no vídeo lá onde eu falei então sobre Matt Reeves, que ao mesmo tempo tinha o Brandon Scalera falando, olha, a DC Studios tem uma certa noção sobre mim, hein? Tô no radar deles, quem sabe aí. Hoje em dia nós temos então esses dois atores que meio que estão aí dentro dos conflitos dos fãs que envolvem o Batman do DCU. Tem a galera que apoia o Brandon Scalera sendo o Batman do DCU e tem outro público, né, focando muito no Alan Richardson para ser o Batman. Dentre esses dois, eu digo para vocês que eu preferia outro ator, né? Tenho votado pelo Jake Gyllenhaal aí, já que ele falou uma vez em uma entrevista que gostaria de ser o Batman. Se vai ser ele ou não, difícil. É aquela coisa, eu tenho defendido aqui que no final das contas a gente vai ser surpreendido com um ator diferente aí para viver o personagem. Eu acho que vai nesse caminho, vai ser aquele ator que ninguém dava um pingo de conhecimento que ele poderia ser um Batman, no final das contas ele acabou sendo. Mas, eventualmente pode acontecer do fandom aí ganhar, né, com a escolha de alguém que eles estavam sempre fazendo fancasting. Aconteceu com o Superman. Então a gente não pode também tirar essa opção que, olha, quem sabe o James Gunn escolha um desses atores. Às vezes pode ser que o DCU, para dar uma economizada também na questão de cachê, escolha um ator menor, entre aspas, para ver o Batman, não um ator muito conhecido de Hollywood. Pode acontecer também, né? Às vezes tem que dar uma economizada para você conseguir um ator para vários projetos possíveis em um universo compartilhado. Mas eu acho que a DC Studios poderia gastar um pouquinho mais, né, para contratar um ator um pouco mais conhecido. Se pá, aquela coisa também, né? Aquela coisa que as pessoas evitam falar, que tem chance. Daquele ator, seu Batman também, né? Aquele que começa com Chris e termina com Pratt. Tem chance de acontecer, meus amigos. Não descartem essa possibilidade. Mas agora, e eventualmente, falando então sobre Brandon versus Alan, qual eu escolheria? Eu já falei aqui um pouquinho que eu acho que o Alan Richardson é um ator que ele tem o lado um pouco mais brucutu das coisas, é um cara mais da ação, mas eu não acho que necessariamente ele combina com o Batman. Inclusive no que tange a atuação mesmo. A gente já viu um pouco do Richard lá para julgar o fato que não funciona muito assim o trabalho do Alan Richardson com o Homem-Morcego. Me desculpe os fãs. Eu sei que o porte físico dele, pô, ia ser o Batman gigante. Nossa, ia ser muito legal ver um Batman musculoso. Tá bom. Mas o fato é que eu realmente não acho que ele combina com o Batman. O Brandon, ele combina um pouquinho mais. Não é meu ator favorito para ser o Batman também, vou reforçar aqui. Mas eu acho que ele combina um pouco mais com o Batman na fisionomia e no tipo de atuação. Não acho que também ele é o ator perfeito, né? O trabalho dele como ator é, nossa, fenomenal. O cara que, meu Deus, tá arrebentando aí, merece várias premiações. Também não acho isso, meus amigos. Desculpe os fãs do Brandon. Mas quando você fala de Batman, especificamente na questão de fisionomia, eu sinto que ele parece um pouco mais o Homem-Morcego. O estilo dele segue um pouco mais o Batman, assim. E às vezes, sei lá, né? Dependendo um pouco das coisas, da direção e etc., pode ser que o cara funcione muito bem também no filme e melhora, né, com o passar do tempo. Às vezes o ator, ele segue de uma maneira em alguns filmes que você pensa, nossa, esse cara é ruim, né? Mas o bicho vai evoluindo de uma maneira que só dependia de algum bom profissional liberar também a atuação dele. Talvez valeria também pro Alan Richardson, convenhamos, tem que destacar isso. Quando você pega o próprio Robert Pattinson, a galera vai julgar muito ele por causa do Crepúsculo, mas eu acho que a produção também não ajudava muito ele. Quando você colocou ele em outras produções, nossa, o cara evoluiu de uma maneira, se mostrou como ator que realmente é outro nível. Vale também para Kristen Stewart, que viveu a Bella lá no filme do Crepúsculo, que também é uma atriz lá que você pensava, nossa, que fraquíssima, né? Mas você vai ver nos outros filmes que ela fez posteriormente, você fala, pô, não, pô, ela é boa, realmente ela faz um trabalho legal, evoluiu bastante como atriz. Então, às vezes, a produção não ajuda também a gente julgar o ator, convenhamos. Então, enfim, ainda dentro dessas duas opções que a gente tem aí, né, que são os dois atores que mais têm feito campanha, entre aspas, todo mês a gente vê alguma referência ao Alan Richardson como Batman, todo mês, toda semana a gente vê alguma referência do Brandon Scalera como Batman, e realmente os dois são os que mais estão despontando nessa questão aí de fandom escolhendo um ator para ser o Batman. Então, dentro dessa escolha envolvendo esses dois atores, eu colocaria o Brandon.
eu acho que ele tem muito mais pinta de Batman do que necessariamente o Alan. Mas vamos ver, meus amigos. Aqui no canal, o fandom dos dois atores tem estado sempre presente. Eu sempre vejo a galera falando, tem que ser o Alan Richardson. Não, tem que ser o Brandon. O pessoal tá sempre trocando mensagens por aqui. Vamos ver aí o que vai acontecer mais pra frente, se o fandom vai ficar feliz com a escolha do Batman desse ano. Geralmente, quando escolhe um Batman, a maioria da galera não fica feliz. Com o tempo, o pessoal vai absorvendo a coisa e dá certo. Então veremos quem ficará feliz ou não quando nós tivermos a escolha desse Batman. Mas então, dentro da disputa aí, Brandon versus Alan, quem ganha? Quem você acha que vai ganhar? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. Se quiser participar das suas reclamações, fique à vontade aí. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que foi referenciado aqui, dá uma olhadinha então no meu vídeo de aquisições, onde o pessoal da Comics and Signature e ao mesmo tempo da Maximus Comic Shop mandaram alguns quadrinhos para eu comentar, quadrinhos importados bem interessantes, fica a dica para você dar uma olhadinha. E aí no mais, então assista o vídeo que eu comentei tanto esse lance envolvendo Matt Reeves e seus problemas pessoais e as palavras do Brandon Scalena para ver o Batman desse ano. Várias informações interessantes. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreve no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.